Olá, meninos e meninas do Mira Marroquim, tropa de elite, tudo bem com vocês, amores? Olha só, hoje, dia 21 de julho de 2020, vamos estar dando continuidade às nossas aulas de redação, só que agora nesse novo formato de módulo do segundo bimestre. Hoje é a aula 1 de redação e eu estou trazendo para vocês um tema bafônico, daqueles polêmicos que a gente adora, tá? E você, menino, você, menina, depois da análise desses textos, vocês vão ver que algumas mudanças de comportamento são necessárias, ok? Venham comigo para a gente analisar o texto. A primeira redação, ela está no módulo 1, na página 34. Olha ele aqui. Cultura do estupro no Brasil. Ah, Elis, falar de estupro é muito fácil. É violência sexual não consentida. Não. Nesse caso, não vamos falar de estupro, né? Eles estão interligados, mas vamos falar da cultura de estupro. E para que você se aproprie, né, do conteúdo, do que é essa cultura, vocês precisam ler os textos motivadores. Nesse caso, são 3 curtinhos, tá? E uma imagem. Mas vamos dar uma destacada somente nas ideias principais do texto 1. Olha o que diz aqui o texto 1. Esse estupro, ele foi cunhado na década de 70 por feministas americanas, diz que ele é utilizado para descrever o ambiente no qual o estupro é predominante e diz que a violência sexual contra as mulheres é normalizada na mídia e na cultura popular. Quando você tem, gente, essa coisa do estupro tão banalizada, pronto, você já sabe que ali está presente a cultura de estupro, tá? Ele diz mais, ele diz que a cultura do estupro passa adiante a mensagem de que a mulher não é um ser humano, e sim uma coisa. Diz também que, em alguns casos, as mulheres podem ser utilizadas ou destruídas. Gente, vamos navegar no assunto da cultura do estupro antes de tomar pé dos outros textos motivadores, ok? Gente, a cultura do estupro, ela tá tão enraizada na sociedade que a gente nem percebe. Há umas décadas atrás tinha uma música que dizia assim, ó: quem tiver mulher bonita, traga presa na corrente. O que é que está querendo dizer? Parece um trechozinho inofensivo, ingênuo, mas está dizendo que se você tem uma mulher bonita, que você deixa ela em casa, porque se você levar ela para a rua, ou você tranca ela na corrente, ou então os caras vão dar em cima mesmo, porque tá na rua é para pegar, né? Na mesma época, veiculava um comercial de cerveja, tá? Que dizia assim: a mulher esqueceu o não em casa. Ora, aquele momento ali era um momento de descontração, de cerveja, era um momento festivo. Se ela deixou o não em casa, quer dizer que ali ela estava para dizer sim ao ato sexual, né? São situações como essa, gente, que a gente vê violência sexual nas cenas de telenovela, né, mostrando o lado romântico do homem que praticou a agressão, romantizando o agressor. Isso tudo nos leva a construir o que a gente chama de cultura do estupro, que nada mais é do que aquele ambiente que banaliza, que legitima e que justifica a violência contra a mulher. É como se o valor da mulher, gente, estivesse ligado às suas condutas morais e sexuais, e o valor do homem não. Olha, a gente vê nessa imagem, né? Mulher e homem parecem estar ali em pé de igualdade. Mas, na verdade, o que a gente vê são pesquisas que apontam assim: 68% das pessoas acham que se a mulher sai com amigos sem namorado, ela é uma vagabunda. 76% critica que ela beije vários homens. Nesse caso, ela é uma puta. 80% acha que a mulher não deve ficar bêbada em festas ou em bares, porque senão ela é facinha. E 36%
acha que mulheres de roupas curtas merecem ser atacadas. É como se elas estivessem pedindo. Gente, de todas as formas, a mulher que sofre o estupro, ela é rotulada de culpada. Isso é um contrassenso quando a gente olha uma sociedade que incentiva os homens a consumir pornografia, né? Que idealiza a mulher ali como se fosse um objeto a ser conquistado, que estimula os homens a serem o pegador geral, né? Que incentiva o instinto do homem, aquele que está lá no meio da rua, assobiando, assediando, né? Moralmente as mulheres, que acha que tem justificativa para um beijo roubado à força, né, nas baladas. Ah, não, é porque homem é assim mesmo, é violento por natureza. Gente, de todas as formas, o homem é considerado inocente. Então, olhe a inversão de valores, né? Você tem uma mulher que, mesmo quando é vítima, ela é considerada culpada. E você tem um homem que, mesmo ele sendo um agressor, ele é considerado um inocente. Gente, antes de propormos qual é a solução para essa problemática da cultura do estupro, vamos primeiro destacar o que há de mais importante no texto 2 e no texto 3. Olha só, ele diz assim: quando se fala em estupro, há um imaginário comum por trás dessa ação que é quase cinematográfico. É mais fácil imaginar que os praticantes desse crime são monstros, pessoas mentalmente desequilibradas, pessoas que já estão marginalizadas pela sociedade e que não possuem tanta noção do que estão fazendo. Não é assim, gente, a gente pensa logo que o cara não, é porque o cara é doente mental, né? Ele é um psicopata. Mas não, tá? Olha o que diz no segundo parágrafo. Mais de 50% dos estupros sofridos por crianças e adolescentes foram praticados por pessoas conhecidas, gente, como pais, padrastos, namorados, amigos. Isso é muito triste, né? Mais de 50%. Olha o que diz o texto 3. É um texto super informativo, cheio de dados, tá? E ele diz aqui no segundo parágrafo que, no mínimo, 527 mil pessoas são estupradas por ano no Brasil. Gente, isso é um número alarmante e que apenas 10% chegam ao conhecimento da polícia, ou seja, 50 mil. Diz ainda que 89% das vítimas são do sexo feminino e que do total, 70% são crianças e adolescentes. Gente, isso é uma tristeza, né? E agora, o que é que nós podemos trabalhar como proposta de intervenção? Gente, em primeiro lugar, qual é a solução do problema, né? Primeiro, romper com essa cultura do estupro, fazer com que a mulher denuncie, tá? Em segundo lugar, dizer para o homem que ele não precisa ser pegador geral, tá? Que ele pode receber sim uma rejeição, que o não significa sim, não significa insiste mais um pouquinho, que é um charminho. Não significa não. E, amores, esse último texto, né, motivador, ele demonstra exatamente o que é a cultura do estupro. Ele diz assim, ó, a sociedade ensina, não seja estuprada. Ao invés de ensinar, não estupre. Amores, vou lembrar para vocês que no mês de abril, na nossa primeira aula de redação, a gente trabalhou 6 modelos de introdução para utilizar na redação, lembram? Vocês vão caprichar agora no texto de vocês. Você pode trabalhar uma citação de algum livro, de algum filósofo, de algum pensador. Você pode trabalhar uma definição. Já pensou começar seu texto? Define-se como cultura do estupro, o ambiente, parará, parará. Você pode trabalhar a exemplificação, né? Porque exemplificação são dados estatísticos e o texto está repleto deles. Você pode trabalhar tanto na introdução como no desenvolvimento. Pode trabalhar a alusão histórica, pode trabalhar a afirmativa, pode trabalhar a comparativa. Ou seja, quem precisar desse material porque não tem mais, SOS Elis no privado, ok? Me procura no privado que eu mando com muito carinho para vocês. Caprichem no texto. Vejo vocês na próxima aula.